Boa noite a todos. Hoje estamos dando prosseguimento aos encontros dos projetos e atividades de extensão. Encontro com os mestres, nós teremos aqui a presença da mestranda Vivian Ventura Tomé Pedro, que vai abordar o lugar da literatura, da leitura na sala de aula, panorama teórico-prático. Vivian é minha orientanda no mestrado em educação aqui da Universidade Católica de Petrópolis, também participa do meu grupo de pesquisa, juntamente com outros presentes que estão aqui, e ela é pós-graduada em educação transformadora, pedagogia, fundamentos e práticas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduada em metodologia do ensino de língua portuguesa pela Universidade Gama Filho, graduada em letras, português e literatura pela Universidade Estácio de Sá, bacharelado e licenciatura plena, graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela faixa Rio de Janeiro. E suas áreas de pesquisa são língua portuguesa, práticas pedagógicas, leitura e literatura. Então hoje, Vivian vai trazer um recorte da sua dissertação para nós discutirmos e fazermos uma reflexão sobre a leitura na escola. Vivian, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, uma boa noite a todos. Muito obrigada, professora Cíntia. Antes de tudo, eu quero dizer que é um enorme prazer estar aqui com vocês nessa noite, desse encontro com os mestres. Quero agradecer também de forma especial o convite feito pela professora Cíntia, como ela já falou, minha orientadora no curso de mestrado aqui da UCP. E, de forma geral, a Universidade Católica de Petrópolis pela promoção, pelo incentivo desse projeto, desses encontros. Bem, antes de dar início à minha apresentação e apresentar a vocês o tema sobre o qual eu venho falar aqui, eu tenho a necessidade de sempre situar os meus interlocutores a respeito do meu lugar de fala. Dos lugares, então, que ao longo da minha profissionalidade me trouxeram até aqui e a falar sobre esse tema, a pesquisar sobre esse tema. Então, meu primeiro lugar de fala é o lugar da professora, né? De uma professora já há 17 anos, que já teve vivências no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e também como coordenadora pedagógica. Acontece que ao longo da minha vivência como professora, esse lugar de professora sempre requisitou o lugar de pesquisadora. E não só para responder às minhas inquietações a respeito do cotidiano escolar, mas principalmente para ampliar o meu olhar, aprofundar o meu olhar em relação às questões que sempre me provocaram no chão da escola, no cotidiano da escola e da sala de aula. Então, por isso, ao longo desses últimos anos, eu tenho pesquisado bastante sobre a educação básica, sobre as práticas pedagógicas, e mais recentemente sobre o lugar da leitura literária em sala de aula. Como a leitura literária é desenvolvida em sala de aula, como ela é explorada e qual a importância dela nas turmas de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e também na universidade. Bem, então por isso o tema de hoje é este: o lugar da leitura literária na sala de aula. E eu vou tentar traçar aqui com vocês não só um panorama teórico a respeito desse tema, dessa questão,
mas um panorama também prático. Porque eu entendo que quando a gente observa as práticas, quando a gente amplia o nosso olhar para as práticas, a gente consegue compreender que concepções teóricas estão orientando essas práticas. Bem, então como o assunto, o tema é literatura, leitura literária, eu vou começar contando uma história. E essa história não é a história propriamente do livro A Fada que Tinha Ideias, mas é a minha história com este livro, A Fada que Tinha Ideias. Eu conheci um estudante que iria começar a fazer a leitura desse livro na escola. Era um estudante do 4º ano do ensino fundamental. E por eu já conhecer a obra e inclusive já ter trabalhado com este livro quando eu era professora do ensino fundamental 1, eu fiquei muito curiosa para saber como a professora sistematizaria então as atividades a partir dessa leitura. Então fui até a sala de aula e pedi à professora para observar as aulas em que o livro seria trabalhado. A professora generosamente permitiu a minha observação e foi assim que eu comecei a observar e a entrar em contato com esses alunos e com o trabalho com esse livro. Bem, mas antes de descrever aqui para vocês quais foram as atividades realizadas pela professora, para quem não conhece a história, eu rapidamente vou fazer aqui um resumo dessa história. A Fada que Tinha Ideias traz como personagem principal Clara Luz. Clara Luz, né, um nome já bem metafórico, né, luz, ideia, sabedoria, enfim. Clara Luz, então, era uma fadinha com apenas 10 anos que vivia muito bem no reino das fadas junto à sua mãe, chamada de Fada Mãe no livro. E tudo estava em perfeita ordem, se não fosse uma concepção de mundo da Clara Luz. Para essa personagem, o mundo só avança se novas ideias surgirem. Se as ideias apenas forem então repetidas, o mundo não vai avançar. E aí começa então o conflito na história. A fada Clara Luz, para se tornar uma fada, tinha que aprender e repetir as receitas tradicionais do livro das fadas. Mas ela não acreditava nessa história de repetição. Então, o que ela faz? Ela começa a modificar os elementos das receitas do livro das fadas e causa uma grande confusão no reino das fadas. Bem, então essa é a história bem resumida do livro. O que a professora faz então a partir dessa introdução dessa obra? A professora apresenta o livro aos alunos e a primeira atividade que ela desenvolve é fazer a leitura do livro. Essa leitura foi feita integralmente pela professora em 2 aulas. E o fato da professora ter lido o livro para os alunos, nas minhas observações, não percebi que isso tenha causado uma certa desatenção ou um desinteresse por parte dos alunos. Porque como a leitura feita pela professora é uma leitura mais expressiva, é uma leitura por vezes dramatizada, os alunos ficaram atentos o tempo inteiro em relação à leitura, faziam cochichos em relação a alguns trechos, liam em outros, e a leitura foi finalizada. Qual foi o problema dessa atividade? O problema é que ao final da leitura, a professora da turma apenas perguntou aos alunos se eles tinham gostado da história.
E por que eu chamo de problema? Porque quando você pergunta a crianças se eles gostaram da história, a resposta mais provável que você vai obter é um sim ou não. Um achei legal, um foi muito divertido. Então, qual o tipo de problema dessa pergunta reducionista? É que você recebe respostas também reducionistas. Não adianta você perguntar algo querendo do seu aluno uma resposta com análise profunda ou cheia de marcas subjetivas, por exemplo. Se você pergunta se ele apenas gostou daquela história que você acabou de contar para ele. A segunda atividade desenvolvida pela professora foi a exibição de uma peça teatral. Ela levou os alunos até uma outra sala da escola, chamada de sala audiovisual, e projetou, assim, num telão, a peça. Mais uma vez, os alunos permaneceram bem atentos à atividade, principalmente com o recurso do visual, né, da peça teatral, que é uma atividade que eles gostam muito. E ao final dessa atividade, ela retorna com os alunos até a sala e mais uma vez ela pergunta: vocês gostaram da peça? E mais uma vez a resposta que ela obtém é um sim, um não, ou foi muito legal, tia. E a atividade é finalizada mais uma vez dessa forma. A terceira atividade sistematizada pela professora foi a confecção de um objeto. Essa atividade foi inspirada na história da Clara Luz, por conta dela transformar os objetos, né, no livro em outros e causar então uma grande confusão. O que ela propôs aos alunos? Que em casa eles escolhessem um objeto e transformassem esse objeto em um outro, obviamente uma nova funcionalidade, né, e levassem numa data marcada esses objetos para a sala de aula. Assim foi feito. Então esse trabalho que vocês estão visualizando é o trabalho de um aluno que transformou tampinhas de refrigerante em um animalzinho, né, uma minhoca. Como foi a apresentação desse trabalho? A professora foi chamando cada aluno até a sua mesa. Ela fez algumas perguntas sobre o objeto, eles responderam, ela elogiou, deu uma nota e eles então retornaram com seus objetos para as suas mesas e guardaram os objetos na mochila. Ao final dessas observações, eu me vi num lugar de muita inquietação. E essa inquietação foi atravessada por muitas interrogações. E uma delas foi a seguinte: essas atividades sistematizadas pela professora, desenvolvidas pela professora e aplicadas junto à turma do 4º ano, levaram os alunos, permitiram aos alunos um mergulho no universo da leitura do livro A Fada que Tinha Ideias? Ou deixou os alunos ali, no lugar do trampolim, afastados da leitura da obra em si, da leitura, do enredo, da personagem, da apropriação que eles poderiam fazer daquela obra de forma única e pessoal? Alguém gostaria de comentar sobre essa questão, de refletir junto comigo antes de apresentar quais foram os caminhos que eu busquei para tentar investigar essa questão? Alguém? Fiquem à vontade. Não precisem ficar com vergonha. O que vocês acham? Eu acho que eles ficaram no trampolim,
porque ela fez a leitura, eles prestaram até atenção, mas aí depois ela tirou as possibilidades quando ela perguntou se eles gostaram, e aí eles entenderam que então acabou. É o que eu acho. Eu acho até também a ideia de explorar, ter a oportunidade de explorar o livro e até a dinâmica deles contarem um ponto de vista, trazerem as percepções de uma forma mais direta, porque isso é interessante. Os alunos, eles têm uma curiosidade, né? E às vezes a gente só quer apresentar a história e não traz os alunos para perto. Eles acabaram ficando só como espectadores mesmo. Muito obrigada. Eu tive percepções bem parecidas com a de vocês. Bem, então, para investigar, essa investigação acabou resultando num artigo que eu escrevi com a professora Cíntia. Rapidamente eu vou falar então aqui um pouquinho para vocês quais foram os caminhos teóricos que eu busquei para tentar refletir sobre essa questão. O primeiro caminho que eu recuperei, que eu busquei, foi o caminho do letramento. O letramento é um conceito não tão novo para a gente, né? É um conceito, na verdade, que surgiu lá no Brasil, aqui no Brasil, na década de 80, mas que ainda hoje causa certas controvérsias entre pesquisadores, estudiosos da área de letras, educação. Mas eu fui retomar o caminho do letramento, por quê? Gosto muito dos escritos da Magda Soares. E quando ela escreve esse livro em 1998, né, ela acaba se tornando uma das representantes, né, desse conceito de letramento, e nós temos várias outras estudiosas aqui. Mas eu gosto particularmente dos escritos, dos estudos da Magda Soares. E gosto principalmente deste livro, Letramento, um tema em 3 gêneros. Por que eu gosto deste livro? Porque a Magda vai trazer para a gente um conceito de letramento que deixa bem situado o que é o letramento. Ela vai dizer que o letramento, então, não é uma técnica, não é um método, e tampouco se opõe à alfabetização. A Magda vai nos dizer que o letramento é, então, o resultado de uma ação. Que ação é essa? A ação de ensinar ou de aprender a ler e a escrever. Sendo, então, o resultado de uma ação, o letramento é uma condição que um sujeito, que um grupo se apropria a partir do uso da leitura e da escrita em situações discursivas. Nesse livro, a Magda tem uma frase muito interessante, que é a seguinte: ler é instaurar uma prática social. O que ela quer dizer com isso? Que ler está muito além do que a decifração de um código linguístico, do que a identificação de um código em que você identifica ali a letra, o grafema e o fonema. Ler é você compreender também o contexto de produção daquela leitura, daquele escrito, e o contexto de recepção daquela obra, daquele texto. Então, ler é entender também onde aquele texto circula, para que aquele texto circula, qual a intenção daquele texto, qual o leitor pretendido daquele texto. Ler, então, está além de um propósito técnico, de um propósito em que você aprende aquele código e aplica. Não é tão simples assim. O
segundo caminho, já que eu estava investigando uma leitura literária, foi o conceito de letramento literário proposto pelo Hildo Cosson. Eu recomendo muito a leitura desse livro, é uma leitura que eu estou utilizando, inclusive na minha dissertação de mestrado, e eu gosto muito desse livro porque ele traz uma abordagem teórica e prática do letramento literário. Então, o que o Hildo propõe? Qual o conceito que ele propõe quando ele fala em letramento literário? Porque ele não chama só de letramento. Ele não chama só de letramento, porque o letramento literário é um letramento que se faz, então, exclusivamente via textos literários. Então, ele não contempla qualquer leitura. Ele contempla a leitura literária. E a segunda proposta do Hildo é que letramento literário não envolve só um conceito de uso social do texto. Letramento literário para ele envolve a prática, envolve o uso efetivo desse texto em sala de aula. O que é a prática da literatura, então, para o Cosson? A prática da literatura consiste principalmente na exploração da linguagem, ele vai dizer. E que linguagem é essa que a literatura utiliza? É a linguagem da palavra e da escrita. E por que a palavra e a escrita? Porque para o Cosson, a literatura é a palavra que diz o mundo. Por isso, a palavra escrita, é tão importante na literatura, e a prática da literatura precisa ser feita a partir dela. Se a literatura é a palavra que diz o mundo, o que ela vai permitir ao leitor quando ele entra em contato com uma obra, com um livro literário? Ela vai permitir que esse leitor possa saber, antes de tudo, que ele possa saber da vida, do mundo, a partir da experiência do outro. E quando a gente começa a saber da vida a partir da experiência do outro, a gente também entra num movimento de encontro com a gente, com as nossas perspectivas e concepções de mundo. Então, comete um equívoco quem pensa que a literatura só pode ser explorada nas aulas de língua portuguesa. Porque se a literatura permite saber da vida, do mundo, a gente pode utilizar a literatura em qualquer área, em qualquer disciplina. Concordam? A literatura permite a gente ser outros, muitos outros. Rompendo inclusive os limites do tempo e do espaço. O leitor, quem é o leitor então de literatura? É um agenciador de sentidos. Dos sentidos do texto e dos sentidos que ele encontra no mundo. Não gosto muito dessa expressão, mas vou usar. Não está me ocorrendo uma palavra melhor. No mundo interior dele. Certo? O terceiro caminho que eu busquei, eu gosto de caminhos, foi o da Annie Hoxel. Annie Hoxel é uma escritora francesa e que aborda, estuda profundamente a literatura. E eu coloquei a Annie Hoxel nesse caminho porque o que ela defende dialoga bastante com o que o Cosson defende.
A Annie Hoxel desenvolveu um conceito, uma didática, a partir, para se trabalhar a literatura, chamada didática da implicação. O que é isso? Para ela, ler literariamente envolve sim você levar o seu aluno a identificar os dados objetivos do texto, que é um saber que ela chama de saber externo. É aquele saber que fica na superfície do texto, que você identifica lá o que, onde, quem, quando, conflito, desfecho de uma história. Esse é o saber externo. Mas ela vai além. Ela vai dizer que os textos precisam ser interpretados. E esse momento da implicação, esse momento da interpretação, precisa envolver uma apropriação única e pessoal do texto. Esse saber ela chama de um saber implicado no sujeito. É quando então o leitor interpreta aquela obra com a sua própria visão de mundo. E então ocorre o diálogo entre obra e leitor. E o que nos diz a BNCC? A BNCC também vai trazer orientações a respeito do ensino e desenvolvimento das obras literárias na escola. E esse trecho a que eu recorri é um trecho que dá orientações a respeito do uso de livros e obras literárias no ensino fundamental 1. E lá eles colocam como uma das funcionalidades da leitura a fruição estética de textos e obras literárias. Então, quando a gente começou a estudar a BNCC a respeito do enfoque dos textos literários, a gente começou a perceber o reducionismo dessa proposta, dessa concepção de literatura. Ah, então a literatura não é fruição? Claro que é, mas ela não é só isso. A gente já viu que ela é a palavra que diz o mundo. E quando a gente diz, então, que uma obra literária, um livro literário, ele serve apenas para a fruição, o que a gente está dizendo? Que ele serve apenas para divertir, para dar prazer, para levar o leitor ao deleite. Então, eu só quis trazer essa reflexão para vocês, para a gente comparar o que os autores estudiosos da literatura pensam sobre a literatura e o que a nossa BNCC nos orienta a fazer com o livro e obras literárias na escola, com os nossos alunos de ensino fundamental 1. Qual a questão a ser enfrentada por todos nós, estudantes, professores, pesquisadores? Qual a questão a ser enfrentada na escola? A questão que eu coloco e trago aqui para discussão hoje é como escolarizar a leitura literária, então, sem descaracterizá-la. Sem, como nos diz lá a Marisa Lajolo, transformar a leitura em um pretexto para trabalhar conteúdos escolares ou lições moralizantes. O problema, já como a Marita Soares diz muito isso, o problema não é escolarizar a literatura. Ora, se ela está na escola e tudo que faz parte da escola é escolar, está escolarizado. O problema, a questão, não é escolarizar ou não a literatura. Se ela faz parte da escola, ela está escolarizada. O problema é como. Como que eu escolarizo a literatura? Sem descaracterizá-la. Antes de apresentar
de tentar apresentar aqui algumas possibilidades, algumas propostas que eu tenho estudado e tenho praticado, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações. Vou contar aqui mais uma história. Primeira consideração que eu tenho a fazer é que não basta apenas ler. Muitas escolas criam projetos de leitura e dizem orgulhosamente que os alunos, ao final do ano, leram 4, 5 livros de literatura. Recentemente eu estive em uma dessas escolas e fui conhecer o projeto de leitura. E a coordenadora começou a descrever o projeto. E o projeto era assim: os alunos de uma turma, essa turma já era de ensino fundamental 2, liam 2 livros. Metade da turma lia um, a outra metade lia outro. Ao final do prazo para a leitura, eles trocavam os livros. E aí eu fiquei calada, esperando a complementação da explicação do projeto. Então, professora, eles leem tantos livros ao final do ano. E aí eu perguntei, e depois? O que acontece da leitura? Não, o projeto, acho que você não entendeu. O projeto é para incentivar o hábito da leitura. Mas não da leitura sistematizada, escolarizada na perspectiva do letramento literário. Então não basta apenas ler. Na escola, a gente precisa ler com objetivo. Os alunos precisam compreender para que eles estão lendo, por que eles devem ler. Quais são os objetivos do professor e deles também, porque você pode, inclusive, formular esses objetivos junto com os seus alunos. Vamos ler este livro. Este livro trata disso. O que vocês esperam encontrar nessa leitura? É um mínimo. Mas ler por ler não basta. A segunda consideração, e eu esqueci de falar, essas considerações não são advindas só dos meus estudos a respeito da leitura literária, da literatura na escola, mas também da minha prática, dos meus equívocos cometidos ao longo da minha trajetória profissional, do que eu fui testando e vendo que não resultava em uma leitura satisfatória, em uma leitura efetiva junto aos meus alunos. Então, a segunda consideração é que também não basta garantir um espaço de livre expressão para as leituras. Foi o que aquela professora fez. Vocês gostaram da leitura? Então escrevam aí. E escrevam o que vocês mais gostaram do livro. E aí você vai ter 3 frases só. E olhem lá. Você vai ter um legal, um muito bom, foi interessante. E só. As marcas subjetivas dificilmente vão aparecer nesses escritos. Porque, na verdade, os nossos alunos não estão habituados a fazer isso. Não basta também ter um cantinho da leitura ou ir à biblioteca, se você utiliza esses espaços como passatempo, para leituras sem objetivo, para ocupar aquele aluno desocupado que terminou o trabalho muito cedo e ele de alguma forma está ali incomodando o espaço escolar. Então você faz o quê? Vai lá pegar um livro para ler. O livro é um passatempo, o livro é uma distração. E essa eu considero uma das mais importantes. Não basta usar a leitura na chave da instrução. O que é isso? Propor a leitura de um texto literário, de um trecho, de uma página de livro, apenas para você depois ensinar um conteúdo de matemática, de português, de história, de geografia, de ciências. Ou apenas explorar
a lição moralizante daquela história. Você então não está fazendo uso efetivo da leitura literária. Você pode usar qualquer outra leitura para isso. Uma frase que você crie lá, você consegue explorar, por exemplo, as classes gramaticais que você pretende trabalhar com seus alunos. Não precisa ser um texto, uma leitura literária para isso. E por quê? Porque um livro, uma obra literária, é um objeto estético. E ele, então, como objeto estético, é capaz de mobilizar afeto, imaginário, ludicidade, mas também conhecimento de mundo e de si. E isso, então, não pode ser desprezado. A gente entrou agora numa parte mais prática dessa nossa conversa. E eu pensei longamente em que palavra eu utilizaria para nomear essa lâmina, esse slide. Porque eu não quero propor de forma alguma modelos. Eu concordo muito com a Clara Luz lá do livro, de que quando novas ideias não surgem, o mundo fica parado realmente. Então, modelo é algo que engessa, é algo que tende a uma repetição. Então, a melhor palavra que eu pude escolher foi possibilidade. Porque possibilidades, vocês concordam comigo, abre um leque de outras tantas possibilidades que a partir daqui, talvez, vocês utilizem em sala de aula com os alunos de vocês. Bem, então eu vou apresentar um trabalho que eu concluí recentemente com uma turma de 9º ano do ensino fundamental. Para aplicar o conceito do letramento literário, do COSSOM, eu utilizei a sequência básica que ele propõe lá naquele livro que eu mostrei a vocês. E o nome dessa sequência é essa mesma, sequência básica do letramento literário. Essa sequência é uma sequência mais rápida e ela envolve 3 momentos. Bem, esse livro que minha turma de 9º ano iria começar a ler, O Rapaz que Não Era de Liverpool, traz a história do Marcelo. Marcelo é um adolescente de 15 anos que descobre, numa aula de biologia, com um conteúdo de genética, que ele é adotado. E nessa aula de biologia, ele estava estudando a cor dos olhos. E os pais tinham olhos azuis. Então seria impossível que ele tivesse olhos castanhos. E aí, então, o Marcelo chega a casa e pergunta aos pais, à mãe: Mãe, eu sou adotado? E aí a mãe responde: Sim, você não nasceu de mim, Marcelo. E o Marcelo entra, então, num conflito interno muito grande. E ele é o narrador do livro. Então, ele começa a narrar quais foram as sensações, os sentimentos e as ações, inclusive, que ele resolveu tomar a partir dessa revelação. Como eu motivei os meus alunos, então, para essa leitura? O momento da motivação, proposto pelo COSSOM, não é o momento de apresentação da obra. Como o nome já está sugerindo, é o momento que você motiva o aluno a ler. Então, eu levei uma reportagem para a sala de aula, que contava então a história de um menino já entrando na fase adulta, que também tinha descoberto ser adotado, e então procurava os pais biológicos. Eu comecei então a motivar os meus alunos a partir do tema que eles entrariam em contato, porque eu gostaria de saber o que eles pensavam a respeito da adoção, e se inclusive tinham experiências com este tema. Eles começaram a falar, a respeito da história do menino, e eu perguntei a eles, então, qual seria o valor da verdade numa relação familiar.
E quais as implicações dessa verdade ou dessa não verdade no ambiente familiar? Porque a gente julgaria logo, nossa, não contou, ele tinha o direito de saber. Mas será que é tão simples assim? Então, eles começaram a refletir sobre essa questão. E ao final desse momento, eles escreveram, eu propus que eles escrevessem uma carta para o menino da reportagem. E essas cartas foram lindamente escritas e eu atingi o meu objetivo porque nelas eu consegui uma análise mais profunda sobre a questão e um texto, um escrito repleto de marcas subjetivas. O segundo momento é a introdução de fato da obra. Você leva então o livro para os alunos, apresenta o livro e trabalha os dados objetivos desse livro. A capa, vamos começar pela capa? Olha o que a capa está mostrando. Um menino que está com a cabeça tombada. Um menino que não está numa posição normal. O que a cabeça dele pode sugerir para a gente? E aí foram infinitas possibilidades, desde as mais engraçadas até as mais coerentes. Ele está com a cabeça tombada, porque a cabeça dele pesa muito. Ele está com a cabeça tombada, porque ele está olhando, um aluno falou, ele está olhando, professora, para uma questão com outra perspectiva. Ok, já melhorou, e aí? Então, a gente explora primeiro esses dados objetivos, antes inclusive da leitura. Vamos para o título, O Rapaz que Não Era de Liverpool. Tem uma palavra no título que também não é muito comum. Qual é essa palavra? Liverpool. Liverpool lembra o quê? Vamos ver quem sabe. E aí quem gosta muito de música? Beatles. Ah, lembra os Beatles. O que isso tem a ver? Então vamos abrir o livro agora? Vamos abrir o livro. Cada capítulo, então, a gente percebe que inicia com uma epígrafe das letras, de algumas letras dos Beatles. Vamos escutar as músicas. Escutamos as músicas dos Beatles na sala de aula. Agora vamos traduzir? O que pode ter a ver esse trecho destacado da letra com a história que a gente vai ler? E mais uma vez você promove o diálogo, né? O levantamento de hipóteses, muito importante no momento de você ler um texto com os seus alunos. O momento da interpretação é o momento em que, já analisados todos os dados objetivos dessa leitura, você vai requerer do seu aluno aquela apropriação única e pessoal, aquela apropriação implicada naquela leitura. O que ele pode dizer para a leitura? O Hildo Posson também vai dizer para a gente o seguinte, que quando você lê um livro ou um texto literário, envolve muito mais o que você leva para a leitura do que aquela leitura traz para você. E é por isso que a gente não faz as mesmas interpretações de um texto. Porque quando você lê com a sua perspectiva de mundo. Quando você lê levando as suas experiências, as suas ideias, as suas visões e concepções de mundo para aquela leitura. Então, fatalmente, você terá uma interpretação diferente a respeito de uma leitura e de uma obra. Então, o que eu pedi no momento da interpretação? Eu pedi que eles criassem um diário de leitura. O diário de leitura é um recurso que eu sempre utilizo com os meus alunos. E não só com os meus alunos do Ensino Fundamental 2. Os alunos do Ensino Fundamental 1 também podem fazer. Os alunos da Educação Infantil também podem fazer. E se não souberem ainda escrever, podem registrar por meio de desenhos. O diário da leitura, então, prevê 3 momentos. O momento da pré-leitura,
que é aquele levantamento de hipóteses, o que eu acho que eu vou encontrar naquela obra, naquela história, naquele livro. O momento da leitura, em que eles vão registrando, não página por página do livro, mas os trechos que chamaram mais a atenção deles, que despertaram mais sentimentos ou ideias neles. Então eles registram isso e colocam uma página para mim. É um momento que, de todos esses momentos para leitura, pós-leitura, o momento da leitura, obviamente, é um momento que demora mais. Então eles demoraram aí em torno de 1 mês e meio para conseguirem finalizar esse diário. O objetivo, então, do diário da leitura é você não só levar o seu aluno a desenvolver um processamento cognitivo da leitura, o que, quando, onde, qual é a história, quais foram os fatos marcantes da história, mas também, e sobretudo, um processamento afetivo dessa leitura. Deixa eu fechar aqui que teve um invasor. E aqui eu trouxe para vocês, só para ilustrar, 2 registros desse diário. E eu trouxe justamente 2 registros sobre o mesmo ponto, para que vocês possam compreender como a gente não faz interpretações e como esse processamento afetivo da leitura é importante. Então, a primeira aluna disse o seguinte: eles registraram um momento em que eles leram a parte que o Marcelo descobre ser adotado e que a mãe friamente diz: sim, você não nasceu de mim. Olha o que a primeira aluna disse a respeito desse momento. Não queria estar na pele do Marcelo. Que agonia! Acho que se eu descobrisse que fui adotada, da mesma forma como o Marcelo descobriu, me trancaria em um quarto e não sairia dele por um bom tempo. Sério, deve ser uma experiência bem difícil. Fiquei me colocando no lugar dele e só pensava em uma borracha apagando tudo o que sei de mim. Um outro aluno colocou o seguinte: acabei de ler a parte em que Marcelo descobre que foi adotado. Concordo que não foi a melhor forma, mas achei meio infantil da parte dele não querer saber o porquê dos pais não terem me contado antes. Acho que o medo do que vinha pela frente o assustou. Mas se trancar no quarto não vai resolver o problema, né? Acorda aí, Marcelo. Então ele inclusive se comunica com o personagem. Então vejam, interpretações diferentes para o mesmo fato. E é isso que a gente requer de uma leitura. Essa outra possibilidade traz então um outro método. É o método recepcional. Esse método foi desenvolvido por 2 autoras inspiradas em um outro grande autor de literatura que fala a respeito da teoria da recepção. Bom, é a Vera Teixeira de Aguiar e a Maria da Glória Gordini. Elas desenvolveram esse método, e esse método é um método mais longo, como vocês estão vendo, ele envolve 5 etapas. Esse método eu apliquei numa turma de 6º ano. Bom, a primeira fase, o primeiro momento desse método é a determinação do horizonte de expectativas. O que é isso? É quando, antes de você propor uma leitura para os seus alunos, você pergunta a eles que leituras eles gostam de fazer. Então, nessa turma especificamente, eles escolheram histórias em quadrinhos. Então, nós fomos buscar histórias em quadrinhos, lemos algumas histórias em sala de aula, estudamos a estrutura do gênero, estudamos as histórias de que eles mais gostavam.
E por aí foi. Foi um bimestre inteiro trabalhando com histórias em quadrinhos. O segundo momento desse método corresponde, então, a esse momento que eu acabei de falar, o atendimento do horizonte. É quando você atende ao gosto, à proposta dos seus alunos e não propõe um livro. O terceiro momento envolve a ruptura. A ruptura desse horizonte de expectativas. É quando você propõe, então, uma leitura nova. Uma leitura que eles não estão habituados. Um gênero novo. E por isso a palavra ruptura. E as duas leituras que eu propus a eles foram narrativas de aventura. A primeira foi Moby Dick, um clássico da nossa literatura. Obviamente eu escolhi um livro com um texto adaptado por conta da idade, né? Eram alunos de 6º ano, 11 anos, 12. Então lemos Moby Dick. Depois eu propus outra leitura, A Chave de Casa, que também é uma narrativa de aventura, porém é uma narrativa de aventura contemporânea. É uma narrativa de aventura ambientada num espaço a que eles estão habituados, na cidade, nas ruas da cidade. E a maior parte da narrativa se passa dentro de um supermercado, em que as personagens ficam presas dentro de um supermercado e passam a noite inteira lá. Ao final dessas duas leituras, ocorre o questionamento do horizonte de expectativas. Então eu pergunto a eles: vocês sentiram dificuldade ao fazer alguma dessas leituras? Quais foram as dúvidas que vocês tiveram? Então, obviamente, as dúvidas nesse momento pairaram muito mais em Moby Dick, por conta da linguagem, por conta do ambiente marítimo, por conta do vocabulário. Várias palavras eles desconheciam, porque eram palavras que caracterizavam o navio, os tripulantes do navio. Eles têm um nome e uma função dentro do navio. Então eles sentiram mais dificuldade. Uma outra dificuldade que eles relataram nos dois textos foi em relação à quantidade de ações. E às vezes eles falavam: eu me perdi um pouco na história e tinha que voltar, porque são muitas ações. O quinto momento envolve a ampliação do horizonte de expectativa. E o que a Bordini e a Vera chamam de ampliação? Ampliação é quando você sai, então, da superfície do texto. Que quando você sai desses dados objetivos do texto e amplia o mundo desse leitor, fazendo com que ele perceba que aquela história diz também o mundo para ele. E que aquela história representa um mundo de alguém. E como ele reage àquele mundo. Quais foram as atividades, então, que eu propus nesse momento de ampliação do horizonte? Primeira atividade, eu pedi que eles escolhessem um dos dois livros e escrevessem uma carta para o autor. Então, alguns escolheram Moby Dick, outros escolheram A Chave de Casa. E escreveram cartas para os autores, então, narrando quais foram os momentos de que eles mais gostaram, o porquê, se mudariam alguma coisa na história. E então apareceram várias análises que eles fizeram sem saber que estavam fazendo uma análise da obra. A segunda atividade, eu pedi que eles então escolhessem um dos capítulos de um dos dois livros e se incluíssem na história. Ora, quando você se inclui na história, você se inclui com a sua perspectiva de mundo. E eles adoraram fazer essa atividade. Então aqui em laranja está a parte que um dos alunos, né, escreveu se inserindo em Moby Dick. Quando ele entra no navio e se depara com o capitão Ahab
e descobre um capitão ávido para matar aquela baleia que destroçou a perna dele. Então ele diz: eu não aguentava mais ficar naquele navio. Nada da baleia aparecer, esse capitão estava ficando louco e eu estava ficando aqui, cada vez com mais medo dessa tal Moby Dick. E aí eles escreveram um capítulo inteiro se inserindo como personagens da história. Então, gente, essa nossa conversa hoje foi para dizer a vocês que com as palavras de Hildo Cosson, na escola, a leitura literária, ela tem a função, sim, de nos ajudar a ler melhor, porque muitas vezes as crianças só leem na escola. Mas não porque ela apenas possibilita a criação do hábito da leitura, ou porque seja prazerosa, vamos lembrar lá da BNCC, que é a fruição, mas sim e sobretudo, porque nos fornece, como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e articular não a linguagem, mas o mundo feito linguagem. Então a literatura é mundo. Muito obrigada. Vivian, muito obrigada pela sua fala, sua conversa sobre a leitura literária na escola. Enquanto você falava, eu aqui fazia uma reflexão sobre como nós, professores, tratamos a leitura na escola. Qual é essa função social da leitura que nós trazemos para a escola? É simplesmente ler para preencher uma ficha de leitura, simplesmente ler por ler, ou simplesmente essa leitura de mundo que proporciona ao nosso aluno uma amplitude daquilo que ele vive, uma amplitude do mundo, uma amplitude de ações, de atitudes, e que isso proporciona também um desenvolvimento da sua escrita. Então a gente vê, né, a importância de você pensar na literatura na escola de uma forma diferenciada, não apenas ler por ler. Eu lembro que quando estava no antigo ginásio, tinha uma professora que nos direcionava a leituras que nós tínhamos que ler para preencher uma ficha de leitura. E eram os livros de Orígenes Lessa, que ele me perdoe, mas eu não consigo mais ler Orígenes Lessa, porque era uma leitura que para mim não era prazerosa. Na época não fazia sentido. Na época eu amava os livros de Agatha Christie e pegava semanalmente lá na biblioteca da escola. Eu lia com muito prazer. Então, esse direcionamento, essa cobrança, a forma de escolarizar mesmo essa leitura faz uma diferença muito grande no nosso espaço escolar. E aí eu passo para vocês agora, né, estudantes de pedagogia, de letras, música e história, que talvez possamos pensar, não, a leitura literária ela vai estar presente somente no curso de letras, porque eu sou professor de língua portuguesa e preciso trabalhar a leitura. Mas vejam bem o quanto um pequeno exemplo que Vivian deu aqui, o rapaz que não era de Liverpool, envolveu a pedagogia, as letras, a música, história, todos estavam presentes ali. Então a gente vê que a literatura ela tem que estar presente em todas as áreas do conhecimento. Passo para vocês agora a palavra, né? Se vocês quiserem perguntar, fazer comentários sobre o que nós ouvimos hoje. Acho que isso é muito importante, vocês darem uma devolutiva, apresentarem a reflexão de vocês
sobre o que foi exposto hoje. Né? Então, gostaria que passaria a palavra para vocês agora. Sim, Léo. Boa noite, professora Cíntia, boa noite, professora Vivian, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a professora por essa ótima palestra e eu tenho um comentário e uma pergunta. O comentário é como essa palestra me lembrou muito uma palestra do ano passado em relação à aplicação de uma obra no meio estudantil. E eu lembro que, se eu estiver certo, o nome era Diário de uma Favelada. E a professora fazia esse mesmo método, que era a criatividade, como os alunos podem se expressar através da obra. Se relacionando com a pergunta, eu quero saber como eu posso aplicar os quadrinhos, coisa que eu amo de paixão, eu estava vibrando aqui dentro quando você falou, utilizando esse método da motivação, da interpretação, e o terceiro que eu esqueci agora. E eu queria saber, porque no meu futuro, eu quero, por exemplo, aplicar Maus, o quadrinho Maus com o ensino médio, fazer análise de capa e outras obras. Por exemplo, no ensino fundamental, eu quero usar os super-heróis, quero utilizar o X-Men, que é na questão do preconceito, a questão, vamos dizer, do negacionismo e entre outros exemplos. Mais uma vez, muito obrigado e é isso. Muito boa a sua pergunta. Eu já trabalhei histórias em quadrinhos, sempre trabalho, porque é uma predileção, não só sua, mas dos alunos, né, em geral. Então, você perguntou como você pode aplicar esse método. Você pode usar o método tanto do Cosson quanto da Boldini e Aguiar. E quando eu utilizei, né, como eu disse, são possibilidades, você pode criar outras, né, não é um modelo fixo. Quando eu criei, nós lemos as histórias em quadrinhos e ao final dessas leituras eu pedi que eles criassem um super-herói. Então eles criaram um super-herói e não só criaram literariamente, como eles criaram um boneco de super-herói deles, fizeram a apresentação desse boneco e nesse caso a escola tinha o recurso do computador. Então nós criamos a história em quadrinhos, né, o esboço, e depois colocamos as histórias em quadrinhos mesmo aqui nos quadros, enfim, importamos as imagens do texto deles para os quadrinhos e ficou um projeto fabuloso. Então, assim, desenvolver um projeto também vai muito da criatividade do próprio professor. Você pode desenvolver utilizando o método que você quiser, ou até método nenhum. O importante é você levar o seu aluno a fazer essa apropriação, né? Criativa, subjetiva, única, pessoal, e não ficar só respondendo os dados objetivos de uma história. Espero ter respondido a sua pergunta. Alguém mais? Boa noite. Parabéns pela palestra, realmente um tema muito interessante e eu nunca tinha ouvido falar, né? A minha pergunta é parecida com a dele, no caso eu dou aula de musicalização e eu queria saber como aplicar isso para a educação infantil. Você deu a ideia do diário, né, através de desenhos, eu queria saber de que forma também a gente pode fortalecer essa conexão desse mundo literário para os alunos. A música é sempre um recurso maravilhoso. E quando eu trabalho a música com os meus alunos, eu trabalho a letra da música. Então a gente explora a letra. Eu costumo dizer a eles que toda letra de música conta também uma história pra gente. E uma história às vezes bem mais divertida porque ela tem ritmo. Então, a gente explora sempre as letras da música. E esses registros, esse trabalho pós-leitura,
pós-aprendizagem, né, da canção, enfim, e o que vocês trabalham, né? Eu não vou saber aqui dizer com propriedade porque vocês trabalham na parte da música, mas depois a gente pode recorrer, sim, ao diário de leitura, em que você pode fazer também uma antologia com eles, né, musical, em que você vai aí registrando, né, as impressões deles, como são alunos, você falou de educação infantil, isso pode perfeitamente ser feito a partir dos desenhos e a partir dos relatos orais. Eles relatam e você escreve, você registra para eles o que eles te disseram. É uma outra possibilidade também. Como eu disse, gente, são possibilidades, né? Eu particularmente adorei e eu fiquei pensando o tempo todo na minha formação também, enquanto estudante, e o quanto não era atrativo até o final do ensino fundamental a leitura. E foi no ensino médio, com uma professora de literatura, que eu me apaixonei e comecei a ler sem parar. E aí eu senti a falta do entendimento do que a leitura causa, porque de fato não é só sobre o prazer de ler. A gente fica inquieto com aquilo que a gente lê, a gente começa a olhar a realidade de outra forma. E eu lembrei até de uma palestra que nós tivemos logo nos primeiros meses, aqui na UCP, que falava sobre Walter Ugumãe. E aí eles que tinham conta as bibliotecas. E aquilo me impactou muito, porque ali eu falei assim, é isso que eu sinto quando eu leio. É o sentimento. E eu acho que isso tudo foi muito bem expresso hoje. E realmente o quão importante a gente trazer isso para os alunos, trabalhar a fundo, porque é difícil, né? Se a gente simplesmente engessar, a gente vai postergando algo que precisa estar presente na nossa construção. Com certeza. E me surpreende até você falar que se apaixonou pela literatura no ensino médio. Porque geralmente o que a gente tem no ensino médio quando a gente estuda literatura? A gente tem a história da literatura. Os livros literários e as obras literárias, né, são secundarizados. Porque o importante é você saber, né, a respeito das escolas literárias, enfim. E isso também é um outro assunto e um outro equívoco que eu acho que vem mudando, sabe, hoje em dia. Mas a gente vê ainda algumas práticas mais tradicionais no ensino médio a esse respeito. E muito obrigada pelo seu comentário. Bom, professora Vivian, primeiro agradecer pela palestra. E eu queria só fazer uma pergunta. Durante a sua fala, me fez lembrar muitos dos autores, porque o meu mestrado também foi sobre formação do leitor. E me fez lembrar Todorov, quando ele fala que aqueles que lessem, tivessem acesso à literatura, aprenderiam muito mais do mundo, seriam melhores advogados, melhores médicos, melhores... Me fez lembrar o Antônio Cândido, com o Direito à Literatura, o famoso texto. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, eu só trabalho hoje em dia com ensino médio, na parte de formação do leitor, você nesse processo que você fez com os alunos, a leitura era feita juntamente, em conjunto com eles, ou era leitura parcial, leitura direcionada para que eles fizessem? Havia um momento em sala de aula para isso? Sim, geralmente esses momentos de leitura eram divididos em leituras realizadas em casa, individualmente, e leituras realizadas em sala de aula, por conta até da troca, né? A nossa interpretação, a nossa leitura pode ser solitária, mas a nossa interpretação, eu digo que é solidária, né? Então esses momentos em sala de aula de trocas de leitura e trocas, né, de perspectivas em relação a alguns fatos da leitura ocorriam sim, mas não integralmente em sala de aula. Eu pergunto porque exatamente até sobre isso que eu desenvolvo e tenho alguns textos, porque acredito que no ensino fundamental, quando ainda na fase infantil, no ensino fundamental 1, primeiro na educação infantil você tem um momento da leitura, a hora do conto. Eu falo isso com os meus alunos de literatura infantil e juvenil. Tem aquele momento do conto, então o aluno foi crescendo, se acostumando com aquilo. Quando chega ao 6º ano, dão uma responsabilidade, uma autonomia que ele não tem ainda capacidade para isso. Jogam um livro para ele e falam, olha, vai ter uma prova sobre isso. Exato. E então uma das coisas que eu
desde a minha dissertação, isso em Nilo há muito tempo atrás, mas o que eu defendo? Da leitura em sala de aula como esse momento de troca permanente, porque você não transfere para o aluno uma responsabilidade, você mostra que a leitura é importante, porque aos olhos do aluno, se a leitura fosse importante, o professor faria com ele. Claro, com E o certeza. professor está tirando essa responsabilidade. E há muitos anos eu separo, eu trabalho com o ensino médio, como eu disse, mas eu separo meia hora das aulas semanais, pelo menos, né? E aí são 3 dias, eu acabo meia hora por dia, perdão, para poder fazer leitura com eles. Me programo e a gente consegue ao final do ano ler os 4 livros, fazendo com diversos objetivos, e aí, claro, tudo isso que você trabalhou, mas juntamente com eles. Por isso que você falou, porque senão a leitura solitária ela é muito boa, mas é o que eu falo com eles. Se você quiser um resumo, é só me pedir, não precisa procurar na internet que eu falo o melhor lugar que tem o resumo. Exatamente. Isso aconteceu muito quando eles leram, por exemplo, Moby Dick. Eles tiveram dificuldade de ler. É uma obra clássica, não do tempo deles, né? Num ambiente completamente diferente que eles não dominavam. Essa leitura precisa ser feita em sala para que as dúvidas ocorram, para que as visões de mundo ocorram, as perspectivas de leitura ocorram e sejam trocadas, né? Muitas vezes eu deixava uma pergunta final de Moby Dick e lançava, a próxima aula a gente vai responder isso. Levantava hipóteses, eles adoram fazer isso. Olha, hoje aqui tem um enigma, faço muito isso também com eles. Coloco uma questão no quadro, vocês vão ler e nós vamos discutir essa questão do livro, vamos ver quem consegue, principalmente com os menores, vamos ver quem consegue desvendar aqui esse enigma da leitura. E aí eu vou propondo enigmas na leitura. E eles vão desvendando esses enigmas e a gente vai compartilhando, então, em sala de aula. Mas concordo com você, muito importante, porque essa leitura escolar, ela precisa estar na escola e não em casa. Aquele texto da Ana Maria Machado, Entre Vacas e Gansos, né, que ela fala bem isso, deixa bem claro. Então, queria assim, parabenizar e deixar assim, acho interessante que você trabalhe no ensino fundamental, não é isso? Sim, ensino fundamental. Porque até a pergunta que foi feita pela aluna é porque no ensino médio, foi o que você comentou, tem essa, digamos assim, vou usar a expressão deles, essa pegada do Enem. Sim. Que vai cair. Sim. Que é isso, que vai cair no concurso, que vai cair. No entanto, é no ensino fundamental que acaba sedimentando, as pesquisas deixam bem claro isso. Então ela acaba sendo exceção. Né? Exatamente, exatamente. Parabéns. Obrigada. É que isso me deu um estalo aqui. Eu fiquei pensando até na prática agora, né, na escola, e eu percebo que lá na escola nós temos toda semana o momento de leitura. E é bem breve. É super lúdico, interessante, mas no final acaba. E aí, vocês gostaram? É assim, realmente. E aí começou uma proposta que me deixou um tanto quanto pensativa. Os alunos eles estão levando, cada um leva um livro diferente para casa e daqui a uma semana eles vão trazer o livro. Só que são livros diferentes, então parece que quando nós formos, né, nos reunir, não vai ter um aprofundamento, porque assim, cada um vai trazer uma perspectiva e não vai ter essa questão de diversas interpretações, né, a troca dentro de um título específico. E qual seria a alternativa? A professora mudar essa abordagem ou não é tão simples assim? Nada é tão simples assim, né? Olha, eu começaria a pensar nessa quantidade primeiro de livros. Às vezes não é interessante você trabalhar tantos livros e tantas leituras. Às vezes é mais interessante você trabalhar uma ou duas e explorar em vários momentos aquela obra. Né? Então, primeiro eu começaria reduzindo essa quantidade de livros, porque o que se pretende, o que eu entendi, é apenas você promover o hábito da leitura. Esse é o objetivo. Então, primeiro, quais são os objetivos? Vamos pensar nesses objetivos. Vamos reformular esses objetivos? O que eu quero? Né? Eu quero ver as respostas dos meus alunos. Então, não basta, como eu disse, não basta apenas ler. Né? O que eu vou propor a partir dessa leitura? Então, tem aí um monte de questões que você precisa pensar e pode propor, né? Para reformular esses objetivos de leitura. Eu acho que tudo começa a partir daí, tá? Oi, boa noite.
Queria agradecer e parabenizar a palestra. Obrigada. E pedir para você comentar a literatura como uma oportunidade da gente se desprender do nosso próprio mundo, né, das nossas próprias experiências, quando estamos ali interpretando aquela história, e exercitar nossa capacidade de nos transportarmos para o mundo do próprio autor, que muitas vezes vem de tempos muito distantes, né, isso como um exercício para a própria empatia, né, como uma possibilidade da gente contribuir para o amadurecimento dos próprios alunos que vão estar exercitando essa tentativa de compreender o que o autor quis de fato transmitir com aquela mensagem. É ótima a sua pergunta e a sua colocação. Como professora que citou, né, o Todorov diz isso, né, a leitura é a leitura do mundo. Rosson vai dizer isso pra gente também. A leitura não só te permite um encontro com você mesmo, mas um encontro com a vida do outro. Rompendo, então, o tempo, o limite do tempo, rompendo o limite do espaço, né? Então, por isso que muitos autores vão dizer que a leitura é uma viagem, né? Porque ela te permite, de fato, adentrar espaços internos e externos a que você provavelmente não terá contato, né? Então, essa experimentação, esse agenciamento de sentidos que a leitura te permite fazer. Então, não é só sobre a sua visão de mundo a respeito daquela obra, é sobre o diálogo que se inicia a partir, então, daquela leitura. E a sua última colocação a respeito do autor, você perguntou saber o que o autor quis dizer. Eu não costumo perguntar muito isso aos meus alunos, o que o autor quis dizer, porque para a gente ter essa resposta de fato, a gente precisa perguntar, né, ao próprio autor. Então, o que a gente faz é levantamento de hipóteses, o que a gente faz são suposições, né, a respeito do que a gente lê. E essas suposições, então, é que quando eu digo que é o que a gente leva para essa leitura, muito mais do que essa leitura traz para a gente. Então, sim, em determinados momentos da história, a gente estuda quem é esse autor, qual é a visão de mundo dele, o que ele defende, em que momento, por exemplo, ele escreveu aquela obra. Isso é importante quando você está lá na fase de análise dos dados objetivos de uma leitura. Eu faço isso, o professor de ensino médio faz muito isso, compreender esse contexto histórico, mas numa fase mais pré-textual. Na fase da leitura em si, é a apropriação sempre do sujeito, tá? Espero ter te respondido. Agradeço a participação, a interação de vocês com a Vivian. A Vivian traz aqui dois grandes exemplos, né? Forma de se trabalhar a literatura na escola, o texto literário, e também toda a fala dela nos remete a uma organização didática, um planejamento. Então ficou visível na fala da Vivian que um professor não deve entrar em sala sem ter em mente, sem ter um planejamento organizado. Senão ele improvisa e realmente ele vai simplesmente pedir para o aluno ler o livro e fazer um resumo. Então ela traz, imbricada na sua fala, essa outra tarefa do professor, que é o planejar, organizar e muitas vezes, antes de planejar e organizar, o pesquisar. Pesquisar para saber quem é o autor, pesquisar para saber o que a obra traz na sua abordagem, pesquisar para saber quem são os seus alunos e como eles receberão essa obra. Então, há vários adjetivos que se pode agregar à fala da Vivian em relação ao seu fazer como professor. Então, que vocês tragam isso, né? Levem isso, aliás, como exemplo, porque não é só o que ela apresentou aqui da literatura, mas o que está por trás, né, desse texto literário e da função do professor.
Quero agradecer imensamente a Vivian, que veio do Rio, para estar presente aqui conosco. Ela traz para a gente aqui, né, a sua presença, a sua melhor forma de interagir. Então, agradeço imensamente de você estar presente aqui conosco. Agradeço o Leandro, nosso diretor e coordenador de letras, os coordenadores aqui presentes, Gastão de música, Bruno de história, e a todos vocês que fazem parte do corpo discente e que daqui a pouco estarão, né, podendo dar os seus relatos de experiências dentro das áreas que vocês escolheram para trabalhar. Aqui eu passo para as mãos da Vivian um certificado de participação nessa palestra e não poderia deixar de trazer uma flor lilás, né? Lilás que simboliza a licenciatura, né? Letras, pedagogia, música, história. E como a Vivian também é da área da licenciatura, né? Não poderia deixar de trazer algo que simbolizasse a sua presença aqui conosco, né? Muito obrigada. Viu, gente? A literatura está em tudo. Olha a poesia aqui. Muito obrigada. Eu agradeço de coração a todos vocês a presença aqui na noite de hoje. Muito obrigada mesmo.